Seja muito bem-vindo ao Urrich Connection. Para quem está chegando agora ou ainda não me conhece, meu nome é Fernando Urrich e tenho mais de 18 anos de experiência com finanças corporativas e investimentos no Brasil e no mundo. E o nosso objetivo ao criar o Urrich Connection, um programa de 4 dias de evento inédito, com participações especiais de correspondentes ao redor do planeta, foi de dar um panorama geral sobre a economia global no momento e no Brasil, explicando todos os desafios e oportunidades que nós temos, especialmente depois da pandemia, do estouro da pandemia em 2020, todas as medidas extraordinárias de governos que tiveram reflexo na atividade econômica, nos mercados financeiros e nas principais classes de ativos. Então realmente é um cenário muito desafiador e talvez jamais tenha sido tão desafiador assim para qualquer investidor. E esse é o nosso objetivo. E teremos hoje, no primeiro dia, a conexão global, onde a gente buscará entender em que momento do ciclo a economia estava, inclusive no pré-pandemia. Buscaremos também entender como ocorrem os ciclos econômicos, ou o que são ciclos e as suas principais fases e indicadores. No segundo dia, Conexão Brasil, entenderemos o momento que o Brasil se encontra também, em que ponto do ciclo se encontra, quais são os grandes riscos que sim eles existem, especialmente num país emergente como o nosso e onde agora a taxa de juros começa a subir, entramos no novo ciclo de alta da taxa básica de juros e isso terá reflexo na economia e nos principais ativos brasileiros. No terceiro dia, Conexão Teses Assimétricas, entenderemos um pouco onde estão algumas oportunidades. Porque embora possa ser dito que vários ativos, especialmente nas bolsas americanas e na Europa, vários ativos de renda variável estejam muito esticados, o fato é que alguns ainda não andaram. Alguns estão até deprimidos e pode ser que haja, sim, muito valor a ser capturado. Então esse será o nosso terceiro dia. E por fim, Conexão Criptoativos, não podemos mais ignorar esse mercado, sim, há enormes oportunidades, é uma nova classe de ativos e é preciso que você entenda o que são os criptoativos e de que forma eles se encaixam num portfólio de investimentos global. Então esse é o nosso Urrich Connection, um evento de 4 dias. E por que é importante, o que eu sempre gosto de dizer, por que é importante conectarmos a macroeconomia, as principais variáveis do mercado e da economia global e da economia local, com a microeconomia ou com a análise micro dos principais investimentos. Porque a gente não pode dissociar uma coisa da outra. Se agora, por exemplo, a taxa de juros está subindo, isso terá impactos em todas as empresas brasileiras. Não importa o quão boas sejam essas empresas, podem ter o melhor time de gestão, pode ser o setor mais promissor, não importa. Essas variáveis macro sim acabam tendo impacto em toda a economia, então não podemos dissociar a análise e o entendimento do ciclo econômico, dos investimentos e da gestão de um portfólio ou do seu próprio negócio. Por isso é importante conectar as duas análises macro da economia e também das classes de ativos em específico. E por fim, apenas gostaria também de dizer que o Urrich Connection pode ser considerado um conteúdo preparatório para a nossa nova turma do treinamento Ciclos de Mercado, que abriremos em breve. Então tenho certeza que vocês vão aproveitar. Eu peço que fiquem até o final, porque é um conteúdo bastante produtivo, onde vocês aprenderão coisas que não aprendem em outros locais na internet, muitas vezes nem no mercado financeiro. Será muito útil para a sua análise profissional, para a sua gestão financeira, patrimonial e de investimentos. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro dia, Conexão Global, e com o nosso correspondente Heraldo de Paola. Neste primeiro dia de Urrich Connection, meu correspondente global é o Heraldo de Paola, que é economista, assessor financeiro profissional nos Estados Unidos e também educador na Liberta Global. E eu entrevistei o Heraldo faz pouquíssimos dias e nós traremos aqui neste momento os principais trechos da conversa com o Heraldo e abaixo aqui você pode depois assistir e eu peço que você assista a conversa na íntegra porque o Heraldo elabora e aprofunda com muito mais detalhe uma série de indicadores da economia global e dos mercados financeiros que eu tenho certeza que você vai tirar muitas lições de lá.
Mas nesse momento, com esta nossa conexão global, eu quero trazer alguns pontos, até vou botar aqui na tela a nossa apresentação, porque o objetivo é mostrar, primeiro, uma parte mais breve e teórica de como a economia se move em ciclos, especialmente para quem não conhece nada ou muito pouco sobre a teoria dos ciclos econômicos, quais são os indicadores e como eles são importantes e nos fornecem sinais que a gente pode dizer que são termômetros da atividade econômica. O terceiro ponto, falaremos sobre mundo pré e pós-pandemia, porque sim, a economia global estava num fim de ciclo. E na quarta parte, que é das principais, como os bancos centrais querem erradicar as flutuações da economia. Mas eu queria dar um passo atrás e antes de entrar no conteúdo que a gente preparou, é importante dizer o porquê de estudar isso e por que eu estudo isso, por que eu aplico isso na minha vida profissional e na gestão dos meus investimentos. Eu tive já uma experiência, como eu falei, mundial, não apenas no Brasil, especialmente em ciclo econômico. Tive 2 anos em Dubai, no auge da bolha imobiliária em 2008 e 2009, depois que estourou a bolha e o mundo parou, e eu pude presenciar na pele o poder do ciclo econômico, da expansão do crédito pelos bancos comerciais e como aquela pujança que se via em Dubai não estava assentada em bases sólidas. Pelo contrário, era realmente uma bolha imobiliária insustentável que estava respaldada apenas na criação de crédito do nada. E isso aconteceu não apenas em Dubai, mas no mundo desenvolvido quase que todo, nos Estados Unidos, na Espanha, em Portugal, na Irlanda, em outros países também da Europa. Então é claro que aquele cenário que eu vivi na pele como profissional na época no setor da construção civil, no setor de elevadores, eu pude entender a importância do ciclo e como o conhecimento da ciclicalidade da economia nos permite tomar decisões muito mais assertivas, não apenas nos negócios, mas também nos investimentos. Porque entendendo os ciclos, a gente entende que não apenas a economia anda em ciclos, mas os ativos também têm comportamentos claros e identificáveis ao longo das fases do ciclo econômico. Por isso, eu sempre fui um grande estudioso, depois de acabar sofrendo as consequências de um ciclo na minha atividade profissional e nos meus investimentos, eu acabei dedicando a minha vida acadêmica. Deixei a empresa de Dubai em 2009, acabei fazendo um mestrado em economia da escola austríaca, justamente para me aprofundar em teoria monetária, teoria dos ciclos econômicos e depois aplicar todo esse conhecimento aos investimentos e à gestão financeira e profissional de qualquer negócio. Então, entrando no nosso conteúdo programático, o que eu quero mostrar agora, primeiro, é como a economia, sim, ela se move em ciclos. E essa vai ser uma parte um pouquinho mais teórica, mas é importante para introduzir o conceito e depois mostrar os indicadores e fazer a leitura da economia. Estou aqui apenas para exemplificar como o crescimento da economia brasileira, aqui a gente vê desde 1962, é um crescimento que a gente pode dizer que é um crescimento errático. Ora cresce muito, depois temos momentos até de contração, como foi na década de 80, por mais de uma vez, depois do início da década de 90, aí com períodos de crescimento maior, menor, tivemos o alto crescimento em 2010, e aí depois uma desaceleração em 2012, 13, e aí a grande recessão de 2014 até 2016, e aí por fim, o que a gente está vivendo ainda, que foi a recessão profunda causada pela pandemia e pela crise global no ano de 2020. Então a economia sim, ela anda em ciclos. Da mesma forma, a economia americana, aqui também a variação anual do PIB, o Produto Interno Bruto, que a gente pode ver desde 1950, o mesmo comportamento da economia. E aqui são as barras em cinza, essas áreas em cinza significam períodos de recessão da economia dos Estados Unidos. Então sim, é um momento a gente pode ver aqui nos últimos 60 anos, 2 momentos de recessão profunda. A crise de 2008, que está ali a queda do PIB, que chegou foi em torno de 4,20%, e depois 2020, é aquela queda súbita,
por conta da pandemia, obviamente, que chegou ao redor de 9% de queda do PIB. Então, sim, a economia anda em ciclos. E como é que a gente poderia mais bem definir o que são ciclos econômicos? Aqui eu boto na tela apenas um gráfico, uma linha esquemática. Isso seria a flutuação da atividade econômica, podemos dizer que isso é como anda o PIB. E são flutuações recorrentes e irregulares da atividade econômica global, não é apenas setorial, aqui no sentido global de uma economia, de uma jurisdição. Acaba afetando todos os setores, não apenas um setor em específico. As principais magnitudes macro: a produção, o consumo, o investimento, especialmente em ativos fixos, emprego e diversos preços. E a gente pode dizer que são oscilações cíclicas de duração variável. E os ciclos estão presentes ao longo da história da economia. No passado, ou ao longo da história mundial. No passado eles eram muito associados à própria safra agrícola, mas depois da Revolução Industrial e da automatização dos processos de fabricação de produtos, da economia, a gente foi notando que não é apenas a safra agrícola que afeta o ciclo da economia. É também uma questão de deterioração da liquidez, ou que a gente pode dizer que é a expansão do crédito, quando os investidores, quando os agentes econômicos, empresas, famílias começam a se alavancar mais, os bancos concedendo mais empréstimo, concedendo mais liquidez, isso acaba gerando flutuações na economia. Com ou sem Banco Central, ciclos acontecem. Mas é claro que a presença de bancos centrais, e muitas vezes de políticas públicas de governos, podem ser determinantes e intensificar os movimentos da economia, seja gerando uma expansão ainda mais robusta e insustentável, ou como também causando uma queda do que seria maior do que seria na ausência dessas intervenções de governo. Mas deixa eu voltar aqui e botar na nossa apresentação. Então, são flutuações regulares da atividade econômica, crescimento insustentável devido à expansão creditícia sem respaldo em poupança real, e é o que a gente pode chamar que é uma deterioração da liquidez, sim, com influência decisiva dos bancos centrais. E no fim das contas, tudo isso, esses fatores acima, geram erros empresariais com efeitos reais na estrutura produtiva da economia. Isso é uma forma mais sofisticada de dizer que o ciclo econômico sim acaba gerando um efeito real na economia. É um empresário que acaba investindo demais numa linha de negócio porque achava que a demanda ia durar para sempre, ia seguir crescendo, e acaba contratando mais funcionários, ampliando a capacidade produtiva, e quando o investimento fica pronto, aquela demanda que ele achava que ia durar, ela simplesmente desaparece quase que da noite para o dia. Então isso gera efeitos reais na economia, por isso a importância de entender como os ciclos ocorrem. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. E por que os indicadores que são o termômetro do ciclo, né? Se essa teoria está correta, se os ciclos existem, é importante que a gente consiga mensurá-lo, ou pelo menos tirar a febre, né, mensurar o pulso da economia. E para isso que servem os indicadores econômicos, porque são eles que nos permitem saber em que ponto do ciclo nós estamos. A economia está crescendo, está a ponto do pico, que seria uma reversão, ou está mais próximo de uma recessão econômica, ou está em meio a uma recessão, e talvez a recuperação esteja mais perto. Então esse tipo de definição, em que ponto do ciclo nós estamos, a gente consegue fazer por meio da leitura dos indicadores econômicos. Então deixa eu botar aqui, apenas para também exemplificar aqui e ilustrar o que seriam as principais fases do ciclo. Primeiro, a expansão da economia, onde ocorre a chamada deterioração da liquidez, porque é onde os bancos estão emprestando mais e os agentes se endividando e investindo mais. Aí vem o pico, que seria a crise, quando estoura e a economia e os investimentos errôneos e os excessos são revelados. E eles precisam ser liquidados. Balanços das famílias, quem tomou muita dívida, quem acabou investindo demais, precisa liquidar esses maus investimentos errôneos, precisa repagar uma dívida, amortizar, precisa recolocar, se reajustar financeiramente no seu negócio. E aí que vem a fase da contração ou depressão,
dependendo de como foi o excesso e a pujança anterior. E aí vem a recuperação, que seria realmente um momento de saneamento completo dos balanços, limpeza da economia, de todos os excessos, e aí a economia pode voltar a entrar numa trajetória de crescimento, e aí retoma e viria uma nova fase de expansão da economia. Então, em resumo, essas são as fases do ciclo econômico. Em termos de indicadores, a gente pode entender os indicadores por duas formas. Primeiro, por prazo, indicadores antecedentes, coincidentes e atrasados. Já vou explicar melhor o que são os antecedentes, ou cada um deles. E por tipo de atividade, por exemplo, atividade industrial, vendas no varejo, preços, taxa de juros, preços das ações, preços de commodities, confiança e expectativa, sondagens do tipo qual é a confiança do empresário, da indústria, do consumidor. E por fim, monetários, onde a gente pode ver a variação do crédito, as concessões de crédito ao setor imobiliário, a oferta monetária, balanço do Banco Central. Tudo isso a gente consegue monitorar também pelos indicadores monetários. Então, esses são os indicadores. Então, eles servem para tirar o pulso da economia, para verificar a tendência e confirmar a direção, e por isso que diversos indicadores são importantes. Não basta apenas um único indicador, a gente não pode ver apenas um indicador X e dizer, pronto, ele deu esse sinal, então é claro que a economia está indo para essa direção ou para aquela direção. É preciso acompanhar vários indicadores para entender qual a tendência e confirmar a direção passado um período. Por isso não há uma bala de prata em termos de indicadores, é preciso acompanhar um conjunto deles. E é por fim que eles emitem, de fato, sinais que não devem ser ignorados por nenhum empreendedor, executivo ou investidor. E aí, falando de indicadores antecedentes, se a gente tem essas fases de expansão, pico, contração e recuperação, o que a gente pode dizer é que os indicadores antecedentes, eles se movimentam e registram variações antes do restante da economia. Por isso que se chama que são antecedentes. Eles antecedem a maior parte da economia. E aí temos diversos indicadores, como curva de juros, como atividade industrial, aquelas atividades da economia que estão mais distantes do consumo e que estão mais sensíveis à oferta de crédito, ao custo do crédito. Esses são indicadores que antecedem o restante da economia. Então eles nos permitem saber se a economia pode estar já dando sinais de um fim de ciclo, de esgotamento da expansão da economia, ou ao contrário, sinais de, a economia está se recuperando e pode engatar uma primeira, segunda marcha e entrarmos numa rota de crescimento econômico mais duradouro. Então por isso é importante, sobretudo, acompanhar os antecedentes mais do que os coincidentes, que como diz o nome, eles coincidem com a variação da atividade econômica, e os atrasados que são, ou eles são publicados com um atraso de tempo muito grande, ou eles acabam registrando variações depois que o fato na economia já aconteceu. Então são menos úteis no sentido de tomada de decisão e de antecipar os movimentos da economia e também dos indicadores dos preços de mercado de ativos financeiros. Então deixa eu voltar aqui e voltar para a nossa parte. Então, da mesma forma que os indicadores emitem sinais e a gente consegue monitorá-los, os ativos financeiros também têm padrões de comportamento ao longo das fases do ciclo, sejam taxas de juros, imóveis, commodities, metais preciosos. Então é preciso também monitorar e saber como se comportam os ativos. Em cada fase apresentam variações de risco e retorno distintas. No momento do ciclo pode ser muito mais favorável investir em commodities do que em outro momento do ciclo, ou então em taxa de juro pré-fixada mais alongada. Em um momento do ciclo é mais favorável, em outro momento é muito menos favorável, e é nesse sentido que essa relação risco e retorno, dependendo do ativo, dependendo do momento do ciclo, tem muito mais risco do que retorno a ser obtido. Ou pode ter muito mais retorno a ser obtido vis-à-vis o risco que há naquele momento do ciclo. E os setores são afetados em graus variados ao longo do ciclo. Eu vou até aprofundar especialmente nesse ponto na nossa Conexão Brasil, no segundo dia, amanhã,
para entender melhor de que forma isso acontece em diferentes setores. Mas eu queria deixar aqui marcado esse ponto. E por fim, que eu acho que é um ponto essencial para qualquer investidor, que a estratégia de buy and hold, que seria comprar e segurar, independente da análise do ciclo, pode prejudicar retornos. O que eu quero dizer com isso? Que pode ser uma excelente empresa, pode estar até com um preço, se você faz o valuation da empresa e a avaliação do valor intrínseco da empresa, comparando com o preço de mercado, até pode estar num bom momento de entrada, fazendo uma análise fundamentalista, mas se a economia e, por consequência, o setor dessa empresa acabar entrando numa rota de queda de atividade econômica e for muito afetado aquele setor, a empresa também vai ser afetada e, por consequência, o papel da empresa, a ação, também será afetada. Por isso, simplesmente um buy and hold, que eu chamo às cegas, independente do entendimento do ciclo, pode acabar prejudicando os seus retornos ao longo do tempo. Então é importante entender como funciona o ciclo da economia. E aí que vem o ponto chave para a gente entender agora, entendida toda essa parte da teoria, o que são ciclos, quais são os indicadores, como as fases do ciclo, a relação risco-retorno dos ativos dependem do momento do ciclo econômico. A gente consegue agora fazer uma leitura de como estava a economia global no pré-pandemia. Porque sim, a pandemia surgiu do nada, foi um grande cisne negro, porém a economia global já dava assim sinais claros de desaceleração já em 2019. E é o que eu quero mostrar então como o mundo pré e pós-pandemia, sim, estávamos num fim de ciclo. E é curioso, quando a gente fala de ciclo econômico, como ao longo dos últimos 100 anos praticamente, sempre em cada período de pujança, de nova era, novas tecnologias, disrupção tecnológica, sempre veio a ideia de que o ciclo econômico tinha sido eliminado, não mais teríamos essa variação da atividade da economia, tínhamos dominado o ciclo, bancos centrais, governos, e entraríamos numa rota de crescimento perene sem parar jamais. Isso aconteceu em vários períodos da história e aconteceu agora também em 2019. Eu vou botar aqui rapidinho alguns trechos que para mim foram muito ilustrativos dessa tentativa ou dessa ilusão de que o ciclo havia sido erradicado. Aqui foi o Chief Investment Officer, então o chefe de investimento da Bridgewater, que é a empresa do grande investidor Ray Dalio, onde ele disse, isso foi em janeiro de 2020, que o Boom Bust Cycle, o ciclo de auge e recessão, ou de auge e estouro, estava acabado, tinha terminado. Isso foi em janeiro de 2020. Mas um pouco antes, em abril de 2019, nessa matéria da Barron's, uma revista americana, também dizendo que a realidade é que talvez a palavra ciclo nem seja mais relevante, dado todo o envolvimento não convencional dos bancos centrais. Mas o fato é que a gente teve um grande ciclo. Mais uma aqui também, essa é uma clássica do Gordon Brown, que era primeiro-ministro britânico lá no Reino Unido, antes da crise imobiliária, e ele falou em 2013, e essa frase ele falou mais de uma vez, inclusive no parlamento britânico, onde ele disse que não retornaríamos mais ao boom and bust, ou seja, essa ideia de economia que cresce demais e depois acaba tendo um estouro. Não voltaríamos mais a isso. Voltando um pouco mais, em 97, nessa revista aqui americana de Foreign Affairs, também outra matéria do tipo, será o fim do ciclo de negócios, ou ciclo econômico? E por fim, duas mais, essa de 69 aqui também, falando sobre, será que o ciclo de negócios, ou ciclo econômico, está obsoleto? Mais uma pergunta. E aí por fim, essa talvez seja a mais conhecida de todas, porque foi o professor Irving Fisher, que na véspera do crash de 1929, teria dito que a nação está marchando ao longo de um platô alto e permanente de prosperidade. Isso logo antes de vir o estouro. E o fato é que, sim, estávamos já diante de uma desaceleração global de 2019, e é nesse momento que eu quero trazer o meu correspondente global, Heraldo de Paola, porque ele tem uma série de indicadores
que sinalizavam exatamente isso, a desaceleração da economia global antes de 2020. Heraldo de Paola, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite e conversar com a gente aqui no Ulrich Connection, tudo bem? Tudo ótimo, Ulrich, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui inaugurando o nosso estúdio da Liberta Global aqui em Miami. É uma honra inaugurar esse estúdio e participar do Ulrich Connect aí. Muito obrigado. Bom, Tá então bom. a gente Toca a ficha. concluiu aí na parte 1 que o modelo do crescimento orgânico chinês através de exportação, ele deu uma pausa ali em 2016. Então agora a gente entra na janela onde os Estados Unidos lidera a economia global. A primeira precificação que o mercado deu com a eleição do Trump foi o corte de imposto, né? E aí o mercado entendeu que o crescimento da economia americana ia ser interessante e que isso poderia dirigir aí, então, uma certa inflação. E aí a gente observa no período de 2017 e 2018 a taxa de juros nominal subindo e isso não derrubou as bolsas, né? Então, por quê? Porque a expectativa de lucratividade ela compensou essa paridade, né, desse comparativo, né, entre a taxa de juros e o S&P, né, que é o que não ocorre hoje, né, na minha opinião. Aí aqui... Perfeito. Não, até essa é o que a gente sempre acompanha, né? Justamente a taxa de juros longa, porque a teoria é isso. Se ela sobe muito, isso tende a derrubar os ativos de risco, porque é o maior custo de oportunidade, a taxa de desconto e tudo mais. Mas é interessante ver que nesse período isso não aconteceu, né? Não aconteceu. E aí você começa a ver no final de 2017, na verdade, um descolamento muito massivo entre a economia americana e a economia europeia. E o reflexo disso a gente começa vendo no Treasury Holdings, a linha cinza é a Eurozone, a linha amarela é o Japão. Você começa a ver que a zona do euro, conforme eles vão segurando as taxas deles lá embaixo, a taxa americana vai subindo, eles vão fazendo caixa, comprando o Tesouro Americano num período onde o Fed, olha só, quando será que vai vir a próxima vez disso? Que o Fed começa a reduzir o balanço, né? O que chegou a dar um problema em setembro de 2019, quando o Fed reduziu o balanço de colateral, que é justamente o que o Jeff Snyder fala, mas isso é um assunto para um outro curso mais avançado. E as duas coisas é interessante, porque é o Fed reduzindo o balanço e esse gráfico que é a emissão líquida do Tesouro, que também Exatamente. diminuiu, Deixando vencer, né? Esse é o ponto, deixando né? vencer. E aí a gente vê que nesse período, diferente de 2015, de fato a inflação começou a namorar com os aumentos mensais aí, principalmente o Core Urban, o laranjinha, né? Em centros urbanos. E aqui o crescimento do PIB americano, tá? Então, qual que é a minha opinião aqui, que o maior driver de inflação, na verdade, é o pleno emprego e são as pessoas ganhando salário e consumindo. Isso sim respalda o aumento do Treasury sem derrubar a bolsa, sem criar um problema cíclico, na minha opinião. E aí, não sei se você lembra na última imagem que o S&P Aggregate Revenue no ano de 2015 chegou a mergulhar em campo negativo e quando voltou parou aqui, né, em 12,5. E aí olha onde ele vai parar em 2018, quando a economia americana bate o recorde de menor desemprego da história. E aí o CAPEX, né, as ideias de investimento do setor de manufatura se mantém em alta. O uso do cartão de crédito, ele, apesar do gráfico ser um pouco variável para cima e para baixo, você vê que ele fica num patamar muito mais alto do que no período anterior. E o otimismo de small business, eu acho que talvez esse gráfico não esteja da forma mais bonita de se apresentar, mas enfim, o que afetou o otimismo do small business nessa época foi justamente a falta de mão de obra. Então o problema do mom and pop shop era que eles não tinham como contratar pessoas, entende? Isso era o problema na época. Olha que problema bom. Excelente problema para se ter, né? Mas Exato. é interessante especialmente o gráfico ali a receita, né, que é vendas das empresas dentro do SP500, porque mostra justamente o que já estava acontecendo em 2019, que era uma desaceleração da economia.
Esse Ou é o ponto seja, que eu vou chegar justamente usando a curva de juros aí já entrando no conteúdo. excelente. Eu me antecipei aos seus gráficos, boa. Mas é isso aí mesmo. Bom, aqui para finalizar a primeira parte, né? Esse aqui novamente o CRB Index que ficou no final, né? Só para ressaltar que mesmo com todo esse crescimento da economia americana, as commodities nunca voltaram ao patamar que elas vinham até 2015, porque isso aqui tem muito mais a ver com o país emergente e com a Perfeito. China, né? Então ali vamos dizer que o auge da recuperação econômica do pós 2008 foi no ano de 2018, talvez quando inclusive as commodities atingiram aqui esse nível, e aí depois disso, né, a gente que gosta de observar esses indicadores, a gente gosta muito de olhar para a curva de juros, né? Então, como vocês viram, havia uma série de indicadores já sinalizando essa desaceleração da economia global. E eu quero contribuir com essa visão do Heraldo, trazendo outros indicadores importantes também. Deixa eu botar aqui na tela. Primeiro, o crescimento do PIB da China, que também vinha já decrescendo, então um ritmo de crescimento menor. Da mesma forma que a produção industrial da China, esse é o crescimento anual, que também vinha em declínio ali em 2016, 17, 18 e 19. Outro indicador importante de uma economia, uma grande potência, uma potência industrial, que é a Alemanha, que ao longo de 2018 e 19 inteiro vinha registrando quedas anuais na sua produção. E veja que isso aqui é antes da pandemia. Veja que depois, quando veio lá abril, março, abril e maio de 2020, a queda foi muito maior. Mas a desaceleração já estava acontecendo. Mas não foi apenas na Alemanha. Também tivemos na Itália, outro país exportador, que ao longo de todo o ano de 2019 também vinha registrando quedas na sua produção industrial. Claro que depois veio a pandemia e a queda foi simplesmente recorde porque parou o país, a Itália, que na primeira onda foi um dos países europeus mais afetados pelo novo coronavírus. Outro país importante, que até não foi tão afetado pela pandemia, teve aqui a queda industrial, o Japão, da mesma forma, ano de 2019 inteiro, uma queda, e veja que 2019, ali o segundo semestre, foi realmente uma queda impressionante. Então afirmar que tudo aconteceu por conta da pandemia, que a economia global estava em franca expansão, não é verdade. Então a gente está aqui vendo a produção industrial e depois, claro, quando veio ali março de 2020, o Japão também acabou sendo muito impactado. Outros dados importantes, esse é o dado de confiança, índice de gerentes de compra dos Estados Unidos, esse é o compilado pelo ISM, que é o chamado Institute of Supply Management, o Instituto de Gestão de Suprimentos, e é um indicador de confiança e de expectativa muito importante, porque são os gerentes de compras que fazem os pedidos para as fábricas, então a visão deles é muito mais à frente do restante da economia. E o que eles sinalizavam já em 2019, vejam aqui, antes da pandemia, friso esse ponto, já estava no menor patamar desde 2016, se comparar com o restante, já era bastante reduzido. Índice do gerente de compras da Alemanha, mesma foto, antes aqui de 2020, menor patamar ali desde 2011, então mostrando realmente uma queda na expectativa dos gerentes de compras da Alemanha. Da Itália, mesma coisa, menor patamar dos últimos 10 anos. Quando olha do Japão, também estava desacelerando, não foi o menor patamar dos últimos 10 anos, mas também estava no menor patamar desde 2016. Claro que veio 2020, aí a confiança, a expectativa acabou despencando. Outro dado importante, aqui o dado de novos pedidos às fábricas americanas, então aos manufacturers, então a manufatura americana. Índice de novos pedidos também divulgado pelo ISM, tá aqui ó, Institute for Supply Management. O que a gente teve? Chegou ali em 2019, menor patamar praticamente desde a crise de 2008. Claro que veio 2020 e a queda foi ainda maior. Mas não dá para a gente dizer, friso, que tudo é culpa da pandemia. Não, o mundo já dava claros sinais de que estava num fim de um longo ciclo de expansão econômica. Esse é um ponto importante, que até depois eu vou ilustrar mais,
porque a economia americana ela vinha no seu mais longo ciclo de expansão de toda a sua história compilada. O Bureau of Economic Research, ou melhor, o National Bureau of Economic Research, que é o NBER, é o órgão que data os ciclos da economia americana, que começou em 1854. O ciclo mais longo é o que começou em junho de 2009, depois da grande crise de 2008, e que ele durou praticamente até fevereiro de 2020. Então esse foi um ciclo de 128 meses, recorde absoluto. O recorde anterior era de 1991 a 2001, que foi um período também de 10 anos, mas 120 meses, não 128. Então a economia americana também estava realmente muito mais perto de um fim de um ciclo econômico do que de um início de ciclo de expansão. Mais indicadores importantes de fim de ciclo, lembra que eu falei que essas barras cinzas são os períodos recessivos da economia americana? O que a gente pode ver aqui, esse dado eu botei apenas a partir de 98, que quando os spreads, que é o diferencial de taxa de juros dos ativos chamados de high yield, que são aqueles que têm uma classificação de investimento especulativo, ou em alguns casos são chamados de junk bonds, ou bonds lixo, porque são realmente empresas muito mais arriscadas, quando os diferenciais de juros que essas empresas pagam, comparando com empresas grau de investimento muito mais seguras, quando esse diferencial cai, significa que o mercado está atribuindo pouco risco a essas empresas. A gente pode traduzir isso como uma complacência. O mercado está ficando menos, está baixando a sua guarda e está ficando menos defensivo, está entrando na onda isso da economia pujante, e isso costuma acontecer perto de fim de ciclo. A gente viu em 2008 que os spreads aqui chegaram no menor patamar, o diferencial de juros, e depois de 2020 também estava bem próximo nos menores patamares, é claro que veio 2020 e eles dispararam. Da mesma forma aqui, esse é feito pela empresa Moody's, mostrando um título que é quase junk bond, aqui ainda não é junk bond, não é grau especulativo, comparado com o Tesouro Americano. Então, o mais seguro, ou dos mais seguros do planeta, quanto que paga de diferencial um título corporativo. Da mesma forma, a gente vê aqui lá em 1990, estava nas mínimas, e aí teve a recessão. Em 2000, estava quase nas mínimas, e aí depois de alguns meses tivemos a recessão. Em 2007 e 2008, na mínima, e aí chegou a recessão, e da mesma forma ali 2020. E a taxa de desemprego, que é um indicador atrasado, e isso é importante, porque a gente via que, o que a gente pode ver, deixa eu até botar de volta o gráfico na tela, o que a gente vê é que a taxa de desemprego, ela costuma chegar no seu mínimo antes da recessão, e ela apenas registra deterioração, ou seja, uma piora no nível de emprego, depois que a economia já entra numa recessão. É o que a gente viu aqui em 2008, em 2001, em 90, depois ali na década de 80, enfim. Então esse é o comportamento observável da taxa de desemprego. De novo, era um indicador atrasado. Então quando a gente vê o índice de desemprego nas mínimas, que era o caso aqui de 2000, deixa eu botar aqui de volta o meu cursor, de 2019, o desemprego americano nas mínimas desde 1970, esse era um indicador também que sinalizava, olha, talvez a economia esteja próxima de um fim de um ciclo econômico, e não no início de um ciclo econômico. Claro que depois a elevação do desemprego foi muito abrupta e muito intensa, porque aí foi todo o efeito da pandemia, das restrições, algo inédito que a gente jamais tinha visto na história do planeta. E é por fim o ponto que agora eu quero trazer de volta meu correspondente Heraldo de Paola, para falar da inversão da curva de juros, que sim, é um sinal muito, muito importante. Então vamos lá com Heraldo de Paola. Aqui, para o pessoal que vai assistir o curso, Ulrich, eu imagino que você vai explicar o conceito da curva de juros bem no início, né, do curso, imagino. Sim, sem dúvida que é uma das partes mais importantes, mas para quem está entrando agora e também quer saber, vale a pena explicar, basicamente
o quanto que rende cada título do Tesouro americano, de algum país especificamente, em cada um dos vencimentos, ou dos vértices. 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos. Isso forma, então, a curva de juros ou a estrutura a termo dos juros. Exatamente. E aí a gente vê, então isso aqui é um retrato de 2015. 2015, a angulação dela não varia tanto, né? Mas só que se você olhar no curto prazo, a questão da inflação, né, já começando a botar uma pressãozinha na parte curta da curva, mas obviamente que isso vai empurrando todo o resto para cima. Tá? Aí aqui eu pulo já para outra janela, para 2017, 2018, já para mostrar para o pessoal já o efeito de depois do crescimento econômico, do pleno emprego, de todo esse crescimento orgânico americano, quando essa expansão, né, começa a ficar cansada dentro do ciclo. Então, em 20 de janeiro de 2017, a curva de curto prazo, né, ainda estava baixinha ali. E aí o Fed continua, né, fazendo sequenciais aumentos da taxa de juros, até que a parte curta da curva já está muito mais próxima da parte longa, e para quem assistir, né, o curso, para quem assistir esse vídeo, isso é algo muito importante de se prestar atenção. Aqui você já começa a ver que o mercado não acha que esse crescimento econômico vai durar muito, porque se ele achasse isso, então a parte longa da curva tinha que estar muito mais alta, porque ia ter uma continuidade da inflação, né? E aí aqui em 2018 já começa a ficar assim, num ponto final da expansão, né? Você vê que a diferença entre emprestar dinheiro para o governo americano entre 5 ou 30 anos começa a ficar muito próxima, você não tem um prêmio por emprestar o dinheiro no longo prazo, né? E aí aqui em setembro de 2018, que para mim foi o pico, foi logo antes da curva começar a inverter. Aí depois eu boto na tabelinha aqui cada vencimento, né, para ver como que vai andando. Então ela vai subindo, subindo, subindo até março de 2019. Em março de 2019, a gente já está lidando com o mercado duvidando do potencial de lucratividade das empresas e da continuidade do consumo, tipo, até onde vai o crescimento da economia americana. Então, o 3 meses pagava mais do que, por exemplo, os 5 anos, né? Então, você ganhava a mesma coisa emprestando dinheiro por 3 meses ou por 10 anos para o governo americano. Então, aí depois, em junho de 2019, rola aí o que a gente gosta, né? Que deixa a gente todo feliz, assim, de detectar a inversão da curva. Então, você olha aí, quando 3 meses passa o 10 anos, a probabilidade de uma recessão em 18 meses a 2 anos, de acordo com o paper do Fed de São Francisco, é de 85%. Né? Até vale a pena falar rapidinho um pouco mais sobre esse tema, porque, de fato, nesse momento ali, até tirei agora o slide da tela aqui, nessa época, né, junho de 2019, esse foi o primeiro sinal, não foi o primeiro, você trouxe outros indicadores, mas esse é um dos mais importantes ao longo dos anos, que praticamente com 100% de acerto ou 100% de correlação, sempre que houve uma recessão, ela foi precedida pela inversão da curva de juros. Praticamente todas as recessões americanas do último século. E quando ocorreu em 19, a gente também trazia a gente chamava a atenção, olha, esse é um sinal importante, não vamos subestimar, claro que depois veio a pandemia e tudo mais, mas era um sinal importante, assim como outros indicadores que você mostrou, o PMI, que é os gerentes de compras também, atividade industrial na Alemanha, no Japão, já estava desacelerando no segundo semestre de 2019, então, era o momento para, né, luz amarela no crescimento econômico global, né? Exato. E se a imagem está de volta? Botei de volta na tela. Se você olhar aqui, quando eu botei essa setinha aqui, olha justamente quando foi que abriu o maior gap entre a taxa de 10 anos americana e a taxa de 10 anos alemã, Perfeito. justamente no período ali de julho de 2019. Ou seja, aquele foi um dos momentos de maior clareza que qualquer investidor que entende de ciclo de mercado teria para rechear uma carteira de tesouro americano longo. Então, ali é o momento que você vai all-in praticamente, que você acumula a posição em tesouro, e se você gosta de operar alavancado, você vai deixar sua exposição em bolsa
apenas alavancada em cima do teu tesouro, e com um stop curto. Então qualquer coisa você vai sair da bolsa e vai surfar a onda em cima do tesouro. Por quê? Porque a hora que a economia americana esfriar, todo mundo vai querer comprar o tesouro americano. Então tem um gap gigante com a Alemanha, a curva já está invertida. Então agora o ponto agora tem que diminuir o ritmo de crescimento do lucro das empresas, o consumo, porque afinal a gente está lidando com pirâmide demográfica envelhecendo nos próximos 10 anos. Então a chance de você comprar um tesouro de 10, 20 anos e conviver com inflação, ela é muito menor no momento presente. Foi um presente, né, digamos assim. E você veja que a gente está lidando com o mesmo ponto de yield no 10 anos hoje, mas é um cenário completamente diferente. E esse é o grande desafio para a gente que tem essa obsessão, porque não adianta se prender ao fato de nessa época estar em 2%, 1,9%, 10 anos, não é isso que importa. Veja que hoje a Alemanha também subiu junto, né, o 10 anos também subiu junto com o Tesouro Americano. Então não adianta usar a mesma ferramenta em períodos diferentes, tem que montar o quebra-cabeça, né? Então, voltando aqui para mim, eu quero mostrar agora, agregar mais alguns gráficos sobre essa inversão da curva de juros, que sim, ela costuma preceder uma recessão, porque é o momento que os agentes estão até buscando refinanciar seus passivos, os empréstimos, há uma busca por liquidez maior, ao mesmo tempo que há uma busca por proteção, onde os investidores buscam títulos do Tesouro Americano mais longos, buscando proteger até de um período de recessão econômica. E é aí que a busca por títulos mais longos faz com que o preço desses títulos suba e o rendimento caia. Então, cai as taxas longas, ao mesmo tempo que sobem as taxas curtas. Essa é a inversão da curva de juros. Mas deixa eu botar aqui, então, o gráfico. Primeiro, o título de 10 anos americano menos o título de 3 meses. Desde lá da década de 80, antes de cada período recessivo, as colunas em cinza, há uma inversão. Quando fica negativo, significa que o título de 3 meses está rendendo mais do que o título de 10 anos. Aconteceu em 90, aconteceu em 2001, aconteceu em 2007 e aconteceu também em 2019. Título de 10 anos menos de 2 anos, mesma foto. Sempre fica negativo, o de 2 anos rende mais do que o de 10 anos, antes de uma recessão. Claro que não há um timing perfeito, vai ser exatamente com 2, 3, 4 ou 5 meses, mas costuma preceder um período recessivo. Em média, é coisa de 12 a 18 meses depois da inversão da curva de juros que a economia entra num período recessivo. E aqui apenas um breve sinal que eu quero mostrar, é até uma questão um pouco mais técnica, mas eu não quis deixar de mostrar esse gráfico, porque em setembro de 2019, o sistema bancário americano já dava sinais de busca por liquidez, de falta de dinheiro no sistema bancário, e esse é o gráfico de uma taxa de curto prazo, similar à nossa taxa básica Selic no Brasil, e onde a taxa de juros, que estava em 2,25%, deu uma disparada da noite para um dia, e foi nesse momento que o Banco Central Americano, Federal Reserve, ou chamado de Fed, começou a injetar dinheiro no sistema. Aqui a gente tem o balanço do Federal Reserve, ativos totais, então é tudo que o Banco Central Americano tem de ativos. E a partir de 2020, aqui está julho, então aqui é agosto, setembro, ele dá um cavalo de pau, ele estava reduzindo os seus ativos, então estava tendo uma postura mais contracionista, tirando liquidez da economia, e ele voltou a dar liquidez para a economia, imprimindo dinheiro para dar conta de um período que já dava sinais de entrar em recessão, uma economia que dava sinais de entrar em recessão. Então foi isso que o Banco Central Americano acabou fazendo. E esse é o ponto agora principal que eu quero entrar nesta parte final da nossa conexão global, como os bancos centrais querem erradicar as flutuações da economia. Isso não é algo recente, na verdade, já tem pelo menos 2, talvez 3 décadas, que os bancos centrais começaram a ampliar os seus mandatos. Historicamente, eles eram apenas guardiões da moeda, buscavam estabilidade de preços, mas eles começaram a ter cada vez mais intervenções, tentar cada vez mais influenciar a atividade econômica. E essa ideia de suavizar os ciclos, que inclusive é um novo mandato
secundários do nosso Banco Central, que foi passado na Lei de Autonomia do Banco Central agora no começo de 2020. Isso é algo que os bancos centrais, especialmente o americano e os de países desenvolvidos, que eles já vêm fazendo há muito tempo. Nos Estados Unidos, começaram na década de 80, especialmente lá em 87, com o Alan Greenspan, que era o presidente do Fed da época, e depois tentaram fazer com a bolha de 2000, quando houve o crash da Nasdaq, a bolha da internet, onde eles reduziram cada vez mais as taxas de juros para tentar suavizar o ciclo ou evitar uma recessão mais profunda. Então, cada vez mais, essa foi a política do Fed, especialmente o do Fed, que acaba sendo o banco central do planeta, porque ele emite a moeda de reserva. O dólar, que é a unidade de conta do mundo, o padrão monetário é a moeda americana, é o padrão dólar que a gente está vivendo hoje. Tudo que o Fed faz tem reflexo na economia global. E com essa postura de tentar erradicar o ciclo da economia, de tentar suavizar o ciclo, acaba respingando, a política monetária do Fed acaba respingando nas demais economias. Tem impacto no Brasil, tem impacto na Europa, tem impacto na Ásia. E o que a gente pode ver, que eu quero mostrar aqui os dados, como depois da grande inflação da década de 70 nos Estados Unidos e da batalha do Paul Volcker, que foi o banqueiro central que entrou no final da década de 70, início dos anos 80, para debelar o dragão da inflação nos Estados Unidos, ele elevou a taxa básica americana, que a gente tem aqui é a Federal Funds Rate, para quase 20%. E a taxa básica conseguiu dar conta, conseguiu conter aquela escalada inflacionária, e desde então o que a gente vê é que essas reduções, o ciclo de redução da taxa básica, vem mostrando um comportamento muito claro, que é o seguinte: quando a economia começa a acelerar, o Banco Central americano, para conter uma escalada de preços e para conter uma economia superaquecida, acaba elevando a taxa de juros, mas o nível de elevação, o pico máximo da elevação acaba sendo menor ao pico anterior. E aí entra a economia em recessão e o Banco Central começa a reduzir novamente a taxa de juros também para estimular a economia, mas depois que a economia dá algum sinal de superaquecimento, o Banco Central vai lá e sobe a taxa de juros. Foi o que aconteceu ali na década de 1990, antes de estourar a bolha da internet, e é um pico menor que o pico anterior. E aí qual foi a próxima atitude? Reduz de novo a taxa de juros e chegou ali no patamar de 1,5% depois da bolha da internet, especialmente depois do 11 de setembro, que aí foi esse período aqui, vou até botar em tela cheia para vocês verem, e foi nesse momento que começou a ser gestada a grande bolha imobiliária americana e, por consequência, em vários locais do planeta. Porque, de novo, como eu disse, a política monetária americana, do Fed, do dólar, tem impacto nos demais bancos centrais, tem impacto nas demais moedas. E por isso que esse movimento é importante, é por isso que eu estou nessa primeira aula nossa aqui, a Conexão Global, estou focando muito no Fed, porque o que o Fed faz repercute no mundo inteiro. Então, se nós conseguirmos, pelo menos antecipar e entender qual vai ser o movimento do Fed nos próximos anos, isso pode nos dar pistas de como os ativos podem se comportar ou de quais ativos podem se beneficiar desse cenário. Esse é o ponto-chave que eu quero deixar com vocês. Então, deixa eu voltar aqui e reativar aqui a minha caneta. Então, a gente viu que esse período aqui de taxas de juros historicamente baixas acabou gerando essa enorme bolha imobiliária e o Banco Central teve que aumentar a taxa básica, de novo num patamar, num pico menor, mais baixo que o pico anterior. E aí veio a crise imobiliária de 2008, aquele cataclisma global, e a política foi reduzir as taxas de juros para zero. E elas por lá ficaram em zero até 2017, quando o Banco Central finalmente reiniciou um ciclo de elevação, muito comedido, pouco a pouco, 25 pontos base, e é o que a gente viu, deixa eu botar aqui em tela cheia, a gente viu de novo chegando ali em 2018, e aí qual foi o pico aqui? 2,5%. 2,5%. E um pico também menor do que o pico anterior que tinha sido lá em 2007. E o que aconteceu? Em dezembro de 2018, quem se lembra,
foi o pior dezembro em 30 anos dos mercados globais. Os bancos americanos estavam prestes a registrar prejuízos enormes, e aí o Banco Central teve que simplesmente dizer, fazer o que ele sempre faz: olha, não podemos deixar acontecer esse tipo de efeito no mercado financeiro, no sistema bancário, na economia, vamos mais uma vez reduzir as taxas de juros, e voltaram a reduzir as taxas de juros para zero, como a gente pode ver aqui, e lá estão desde 2020, desde o ano passado. Então essa é a taxa básica americana. E o que a gente pode ver é que a tentativa de erradicar o ciclo econômico e de reduzir cada vez mais a taxa de juros e de conceder cada vez mais crédito à economia acaba gerando algumas anomalias econômicas. Uma delas, eu não vou exaurir aqui todas elas, mas uma muito ilustrativa é o crescimento das chamadas empresas zumbi. São aquelas empresas cujo lucro é insuficiente para cobrir a despesa com juros. Há tanta dívida na empresa que ela até é rentável, mas quando chega o pagamento de juros, ela fica no negativo e dá prejuízo. E como é que ela se mantém viva? Se endividando cada vez mais. É quase como governos. Nunca quita a dívida por completo, ela capta mais dívida, se endivida mais para pagar a dívida passada. E o que a gente vê é que o crescimento das empresas zumbis está no maior patamar. Aqui está em praticamente 20%, é a quantidade de empresas zumbis nos Estados Unidos. Aqui são empresas listadas, empresas de pequeno e grande porte. 20%, um quinto, não é pouca coisa. E realmente esse movimento se acelerou a partir ali de 2004, 2003, 2004, e depois de 2008 teve mais aqui uma inclinação nessa curva, onde aumentou a participação das empresas zumbi. E que é o ponto fundamental que eu falo que é importante monitorar o que os bancos centrais fazem, porque como eles querem erradicar o ciclo, eles têm impacto na economia, têm impacto nos ativos financeiros, a gente precisa entender o que eles estão fazendo. E quando a gente olha para o Fed, o Banco Central americano, e tudo que ele acabou imprimindo de dinheiro para intervir nos mercados, é impressionante. E é o dado que eu vou mostrar agora na tela, deixa eu até botar em tela cheia esse aqui. O que a gente vê que chegou ali até 2008, até estourar a crise, o balanço do Banco Central ele crescia paulatinamente, de forma muito moderada, como a gente pode ver aqui todo o período antes de 2008. E se a gente ampliasse esse gráfico, também mostraria o mesmo tipo de crescimento bem comedido. Mas veio 2008 e aí o Banco Central começou a intervir, comprando hipotecas das famílias americanas para tentar ajudar os bancos que estavam cheios de hipotecas sem valor ou com valor questionável, e também comprar dívida americana, e foi o que ele começou a fazer. E aí multiplicou por 2, dobrou o balanço em questão de poucos meses. Essas foram as chamadas rodadas de quantitative easing, ou afrouxamento monetário, que significa criar dinheiro para comprar ativos do sistema financeiro. E seguiu criando dinheiro, e aí chegou lá em 2014 e estacionou em 4 trilhões e meio, 4 trilhões e meio, e a partir de 2018 começou a reduzir o balanço, mas veio ali 2019 aquele soluço de falta de liquidez nos bancos americanos, e ele reiniciou o processo, e aí quando estourou a pandemia, veio fevereiro e março, aquele cataclisma mundial, ele simplesmente acelerou e criou 3 trilhões de dólares em poucos meses. Assim, é realmente uma magnitude impressionante, e ele segue criando. Esse é o ponto importante, porque o Banco Central americano ele tem sinalizado que ele vai seguir comprando ativos no mercado sem parar. Ele está comprando a um ritmo de 120 bilhões, 80 bilhões de tesouro americano, dívida pública, e 40 bilhões de hipotecas. E esse é o mínimo que ele vai comprar mensalmente e não sabe ainda quando vai parar. Por isso é importante a gente monitorar. E é o ponto que eu quero mostrar agora, deixa eu botar aqui de volta aqui na nossa tela, que é algo que isso acontece não apenas com o Banco Central americano, mas também os outros bancos centrais. Aqui eu vou botar agora, antes eu botei, era o valor absoluto dos ativos do Fed que ele acumulou nos últimos anos, quase 8 trilhões de dólares. Agora é a mesma coisa que eu vou mostrar, mas de outros bancos centrais, mas como proporção
das suas economias. Então é o ativo total do Banco Central dividido pela economia do seu país. E o que a gente vê aqui, deixa eu até vou botar em tela cheia, primeiro o do Banco do Japão, que está aqui a linha branca, que já está em 121% do PIB. Da mesma forma, o Banco Nacional Suíço, que emite o franco suíço, que também está um pouco maior que o Banco do Japão, mais de 120% da economia suíça. Aí o Banco Central Europeu, que esse dado aqui é de abril de 2020, que o Banco Central Europeu estava em 53%, já vou mostrar um dado mais atualizado. O Fed, 35%, então aqueles quase mais de 7 trilhões significavam 35% da economia americana. E, por fim, o Banco da Inglaterra também com mais de 30% da economia britânica. E agora o dado mais atualizado, que é de agora março de 2021, o Banco Central Europeu acumulou ativos totais que equivalem a 75% da zona do euro, somando França, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, enfim, todos os países que fazem parte da economia do euro. Então é um dado importante, e agora é o ponto final que eu quero trazer para vocês, como, apesar disso tudo, a inflação de preços ao consumidor americana, por exemplo, e europeia também, não está lá aumentando tanto. O que a gente vê que está aqui em menos de 2,5%, é o dado aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó, menos de 2%, e o que a gente vê que a taxa de juros americana, que também veio caindo muito, esse é o título de 10 anos, que é o mais importante em termos de título de longo prazo, que veio caindo sistematicamente desde a década de 80, e caiu para a mínima de 2020, que foi 0,50 em agosto de 2020, e que veio dando esse repique agora, até por conta da elevação da expectativa de inflação de preços, mas que ainda não veio em toda a sua magnitude. E aí o ponto final, que o gráfico que eu quero mostrar, que é a taxa de juro real americana, que significa a taxa de 10 anos, Tesouro Americano de 10 anos, menos a taxa de inflação. E o que a gente pode ver é que em alguns períodos de inflação muito elevada, essa taxa ficou realmente bem negativa, como foi lá em 75 e foi lá na década de 80. E em períodos de taxa de juro real muito negativa, são ativos reais, como imóveis, como commodities, como o ouro, que acabam se beneficiando bastante. Sobretudo o ouro, que é um ativo que não tem rendimento. Então a gente pode traduzir da seguinte maneira: taxa de juro real negativa significa custo de oportunidade negativo. Se não tem custo de oportunidade, faz sentido carregar um ativo que não rende nada, como o ouro ou até mesmo criptoativos, mas eu vou entrar mais na nossa conexão cripto, que é o quarto dia de evento. Então a gente tem aqui, importante esse movimento na taxa de juro real americana, porque ela está também em queda e nos últimos 12 meses está negativa e permanece negativa. E esse é o ponto final que eu quero mostrar para vocês, que eu quero deixar essa mensagem final, que dada toda a situação inédita da economia global, dadas as políticas monetárias, fiscais muito expansionistas, criaram muito dinheiro, o governo americano gastou demais, e isso gerou muita liquidez na economia. A gente pode mensurar, não botei aqui os gráficos, mas os gráficos de agregados monetários, dinheiro na economia circulando, nunca aumentaram tanto. E agora a economia está reabrindo, vacinação chegando para quase toda a população americana em questão de poucas semanas, a economia vai reabrir, vai começar a crescer novamente e podemos ter algum episódio de inflação mais elevada. Pode ser pontual? Depende do que o governo americano fizer. Ele está querendo fazer cada vez mais estímulos fiscais, isso vai aumentar o déficit, pode aumentar a pressão inflacionária. Por outro lado, o Fed já deu dois sinais muito importantes, que é o que eu quero que vocês guardem. O primeiro é que ele vai deixar a inflação subir. Agora a sua meta não é mais inflação de 2% num ano calendário ou em 12 meses. Ele mudou a sua meta e é inflação de 2% média ao longo de algum período. Qual período? Ele até hoje não disse. Essa mudança ocorreu ano passado, em novembro, numa revisão de política monetária de longo prazo, e essa foi a mudança de meta de inflação. Isso significa que ele vai ser muito mais tolerante com a inflação. Se subir para 3 ano que vem,
não importa. Se subir para 4, não importa, ele vai tolerar. O que me traz ao segundo ponto que eu quero que vocês guardem. Então a inflação pode acelerar e o Fed vai permitir. E segundo, ele não vai elevar taxa de juros. A taxa básica de juros americana, que é a Federal Funds Rate, a nossa taxa equivalente à nossa taxa Selic, ele não vai elevar. E não apenas isso, mas ele vai fazer todo o possível para que a taxa longa, aqui eu boto ela de volta aqui, a taxa de 10 anos, que é o título do Tesouro Americano, o Fed vai fazer tudo o possível para que ela não suba muito, porque ele não pode permitir que ela suba, porque pode trazer complicações para o Tesouro Americano de refinanciamento, pode trazer complicações para o sistema bancário que está lotado de dívida pública americana, e se eleva a taxa de juros, significa que o preço do título cai, então isso pode trazer prejuízos para os bancos. Então o Fed não quer permitir com que as taxas subam, nem as curtas, e essas vão permanecer em zero por pelo menos mais 2, 3 anos, e nem mesmo as longas. Então tudo isso me traz ao cenário final, que eu quero mostrar aqui, que primeiro, os BCs, e eu incluo os demais também, vão permitir que a inflação suba acima de 2% ao ano, BCs globais eu estou falando aqui. A economia ainda está muito alavancada e aquela tentativa dos bancos centrais de suavizar o ciclo, de erradicar o ciclo e não permitir que haja amortização de dívida ou cancelamento de dívida, faz com que a economia fique muito alavancada. Então isso até dificulta a expansão de mais crédito bancário. Então é até a parte irônica da economia, porque por um lado o Banco Central quer reduzir os juros para que os bancos emprestem mais, mas como a economia está muito endividada, é difícil emprestar mais. O tomador de crédito, de dívida, de empréstimo, de hipoteca, ele já está até aqui, ele não quer tomar mais dívida. Então até gera uma dificuldade de expandir mais o crédito, e isso pode gerar uma dificuldade de pressionar mais a inflação. Esse é um ponto importante, porque a inflação pelo crédito bancário é mais difícil de nós vermos. A inflação pode vir muito mais pressionada por esse ponto. Déficits fiscais ampliados, especialmente nos Estados Unidos. E aí o ponto que eu falei da curva de juros que deve ser controlada, essa tentativa de não permitir com que o juro longo suba nos Estados Unidos, isso já acontece na prática no Japão. Há uma política que eles chamam de controle da curva de juros, é não permitir que os títulos longos subam. A Europa já está fazendo isso, o Banco Central Europeu já faz. O Banco Central Americano já faz em parte, porque ele está comprando títulos do governo todo mês, mas ele ainda não decretou essa uma política assim, explícita de controlar a curva de juros. Mas cedo ou tarde vão acabar fazendo. Então a gente pode esperar juros reais em zero, ou negativos e talvez mais negativos por anos a fio. Essa é a mensagem final que eu deixo, e isso significa que ativos reais, boas empresas, imóveis, ouro, Bitcoin podem se beneficiar num cenário como esse. Então, para encerrar nossa conexão global, a gente viu como a economia se move em ciclos, os indicadores são os termômetros para tirar o pulso, medir o pulso da economia, e que sim, o mundo pré-pandemia já estava num fim de ciclo, a pandemia acabou sendo um grande detonador e agravante da economia, da atividade econômica, dos mercados, e os bancos centrais são e serão determinantes no rumo dos mercados, por isso é fundamental de nós acompanharmos tudo que os bancos centrais estão fazendo neste momento. E acaba por aqui a nossa conexão global. Meu muito obrigado a todos vocês que assistiram até agora. Comentem aqui abaixo também com as impressões de vocês, o que gostaram, quais dúvidas ficaram. Entrem também no nosso Telegram para receber a notificação dos demais dias assim que eles forem publicados. Lembrando que na próxima Conexão Brasil eu trarei o meu correspondente do Brasil, Luiz Paulo Aranha, da Moat Capital, um gestor de investimentos, para mostrar para vocês quais são algumas das oportunidades e dos riscos também que nós brasileiros corremos, especialmente na nossa economia. Fico por aqui e até a nossa próxima conexão no Urich Connection.